gostosa nesse lugar, amém, amados? Nós queremos que o Senhor ministre, fale conosco, fale as nossas vidas, que a palavra do Senhor encontre um lugar como uma terra boa nos nossos corações nessa noite, amém? Então, fecha os teus olhos, vamos pedir que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, amém? Espírito Santo, nós te louvamos, tão especial é a tua presença neste lugar. Senhor, nós te pedimos que tu tenhas total liberdade de ministrar as nossas vidas, através da tua palavra. Senhor, que aquilo que tu desejas falar aos nossos corações, Senhor, tenha total liberdade nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, ela realmente produza o efeito para que ela foi designada por ti mesmo. Clamamos por cada vida que está aqui. Se alguém está aqui, Senhor, nessa noite, e está angustiado, triste, Senhor, passando por lutas, Senhor, que agora mesmo seja fortalecido por ti, Senhor, que se tem alguém que chegou neste lugar, Senhor, talvez sem esperança no seu coração, talvez com dores, com situações que não vê a solução para que sejam resolvidas, também colocamos diante de ti agora, Senhor. Tu és aquele que tem a última palavra, tu és aquele que pode transformar aquilo que é impossível para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós somos teus, clamamos, ministra e fala com cada um de nós, para a tua glória, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Nós tivemos já um culto pela manhã muito gostoso lá em Capoeiras, e aqui também muito gostosa a presença do Senhor. E eu quero nessa noite dar a oportunidade da gente ouvir um pouquinho do que Deus tem feito entre nós. A palavra de Deus diz que nós precisamos contar os feitos maravilhosos do Senhor, amém? Nós devemos anunciar aquilo que Deus tem feito, as boas novas, nós precisamos testemunhar. Então, eu quero nessa noite chamar duas pessoas para virem aqui testemunhar, o Tiago e a Stephanie, amém? Nós queremos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, através da vida deles, de alguma coisa que tenha acontecido nesses dias. Amém? Então, com toda a liberdade, reparte aquilo que Deus está fazendo. Boa noite, igreja. Bom, então aquilo que Deus tem falado muito ao meu coração, e conversando com a minha mãe essa semana, ela vai dar essa oportunidade da gente estar compartilhando agora, é sobre a essência que Deus tem colocado dentro de cada um de nós, sabe, desde 2013, eu entrei na UDESC, e quando eu entrei naquela universidade, Deus começou a queimar muito forte sobre aquele lugar, e sobre a presença de Deus naquele lugar. Então, nós começamos a orar, eu e mais um time de pessoas, a gente começou a orar e a buscar a presença de Deus naquele lugar, e a clamar pela vontade do Senhor ali. E Deus começou a ministrar muito sobre a essência, que nós muitas vezes tentamos trazer a presença de Deus, falando sobre quem Jesus é, ou sobre o que Jesus pode fazer, e muitas vezes nós não vivemos aquilo que Jesus é. E Deus começou a falar sobre isso ao meu coração, sobre como nós podemos pregar o Evangelho, sendo como Jesus, e não simplesmente falando aquilo que Jesus foi. E estando naquele lugar, eu me deparei com muitas pessoas céticas, e pessoas que não estavam dispostas a receber o amor de Deus e a ser transformado pelo amor de Deus. E nós começamos a nossa célula naquele lugar, e por muito tempo nós lutamos por algo, e nós tentamos entender aquilo que Deus queria fazer ali dentro, e nós não conseguíamos. Nós esperávamos que tivesse multidões e pessoas estariam se convertendo, enquanto na verdade nós ali estávamos perseverando naquele lugar, trazendo a presença de Deus, até o momento que o Senhor começou a falar sobre a nossa essência, sobre como cada um de nós tem uma essência, que naquele lugar a nossa essência era uma essência de trazer a alegria do Senhor, mesmo que as pessoas não estivessem ali sentando com a gente, elas iam estar sendo atraídas à presença de Deus naquele lugar, iam estar sendo atraídas a quem Deus é, através do nosso grupo naquele lugar. E Deus começou a falar ao meu coração sobre como nós temos uma essência, e existe uma frase que eu creio que é de Einstein, e ela diz que se todos nós somos um gênio, se você olha para um peixe e mede o quão bom ele é, vendo se ele consegue escalar uma árvore, esse peixe vai se sentir estúpido sua vida inteira.
E Deus começou a falar muito comigo sobre quantas vezes nós tentamos comparar a nossa essência com outras pessoas e tentamos ser algo que Deus não nos chamou para ser. Então, muitas vezes Deus te chamou para ser quem você é no seu trabalho, para ser excelente nos seus estudos, para você ministrar a vida das pessoas ao seu redor, trazendo teses novas, trazendo um empreendedorismo novo. E ali, com as pessoas ao seu redor, é que a sua essência, da mesma forma que a flor tem um cheiro, o seu cheiro vai transparecer para outras pessoas, a pessoa de Jesus. Palavras nem sempre vão ser necessárias, porque as pessoas vão ver Deus em sua vida, e naquele lugar, isso que Deus tem nos ensinado, e as reuniões naquele lugar têm atraído pessoas que nunca iam querer estar na presença de Deus, têm ido e têm sentado para ouvir aquilo que Deus tem falado através de nós. Então eu queria encorajar cada um de nós a entender qual é a essência que Deus tem colocado em nós, qual é o nosso propósito aqui na terra, e não nos comparar com outros propósitos, mas estarmos abertos para que Deus possa fluir livremente em amor, através de quem você é. Amém. Boa noite, igreja. Eu estou rouca, então, se tiver ruim, pede para eu falar mais alto. Eu vou contar um pouco do meu testemunho. Quando eu tinha 13 anos, eu fui apresentada a Jesus por uma amiga. E foi até fácil, eu entrei no caminho de Deus facilmente. E eu sou uma pessoa comunicativa, então fiz amizades na igreja e segui por bastante tempo. Entre indas e vindas, eu fiquei até os 19, dos 13 aos 19, mais ou menos, na igreja. Com 19 anos, na verdade, a minha vida inteira eu tive depressão, mas com meus 19 anos eu tive um pico muito forte e eu me frustrei. Me frustrei dentro da igreja, me frustrei comigo, achei que estava frustrada com Deus e saí da igreja. Eu fui viver a minha adolescência, que já era tarde, estava 19, mas fui viver o que eu tinha para viver e saí. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa virou meu namorado, e ele era uma pessoa muito forte psicologicamente. Ele tinha muitas ideias, muitas ideologias, que ele levava para sempre e queria passar para as pessoas. Nesse tempo, ele me apresentou o ateísmo. Só que eu tinha acabado de sair da igreja, eu disse, o ateísmo não vai me converter, eu não vou acreditar nisso. Eu não estou na igreja, mas eu ainda sirvo a Deus. E era isso que eu pensava. E, com o tempo, o discurso que ele estava pregando para mim sobre o ateísmo foi se fortalecendo. E eu fui adaptando como se fosse, tudo bem, isso é verdade. Esse é verdade, mas o outro não. E fui levando isso por muito tempo. Até que um dia eu me vi convertida ao ateísmo mesmo. Eu aceitei o ateísmo na minha vida e eu preguei o ateísmo. E eu comecei a estudar cada vez mais como uma religião mesmo. E estudava muitos livros e teorias sobre o ateísmo e queria desconstruir o cristianismo, era esse o meu objetivo. Acabei virando de lado completamente. Nesse meio tempo, eu fui esquecendo tudo que eu tinha vivido dentro da igreja. Esqueci das minhas experiências com Deus, esqueci como era a minha família antes, porque a minha família era muito unida. Depois, todo mundo acabou se perdendo do caminho do Senhor e foi bem difícil. E eu esqueci disso tudo, estava mais vivendo no meu mundo do ateísmo e pregando ele. Aí eu saí da universidade, que eu fazia publicidade, e mudei para geografia, na UDESC. E a FAED é um centro muito cético. As pessoas lá, elas vivem muito o ceticismo, elas são muito fechadas, e elas vivem aquela ciência que, muitas vezes, não consegue comprovar as coisas, mas é como se fosse a religião delas. E ali o meu discurso foi fortalecido. Eu tinha pessoas que queriam ouvir sobre o que eu estava falando, e eu disseminei esse discurso. Então, as pessoas ouviam o que eu falava, a gente fazia muitos seminários, muitas conversas sobre o ateísmo, dentro de sala, eu adorava tirar sarro de quem não era ateu, e isso foi se fortalecendo cada vez mais, e foi tomando conta da minha vida, e eu vivia o ateísmo. Até que um dia, eu estava lá na UDESC, chegando no meu habitat natural, porque quem vai na UDESC sabe, lá na FAED, o pessoal vive lá, aquilo lá é a vida deles. É onde eles constroem o que eles são. Então, eu também estava nesse meio. E tinha um pessoal lá na frente da FAED, que não era da FAED, porque eu conheço todo mundo lá. Tinha alguns, o Thiago era. E eles estavam dando bolo de graça. Era na saída do RU, assim, eu olhei assim, gente, por que estão dando bolo de graça? Ninguém dá bolo de graça. Vou lá, né? Quero bolo. Aí eu cheguei lá para conversar com o pessoal. Eu lembro que uma das pessoas que conversou comigo foi a Rafa. Ela é muito legal. Mas daí, na hora que eu conversei com o pessoal, eu identifiquei alguma coisa neles. Eu percebi alguma coisa que eu já tive. Eu olhei para eles e pensei, não, esses caras são crentes, eles estão aqui tentando fazer alguma coisa.
E daí eu falei, né, tá, a gente tem que combater ao contrário. Então, todos os meus amigos que tentavam conversar com o pessoal do GV Desk, eu tentava dizer para eles não irem. Falava, não, gente, não vão conversar com eles vão tentar lavar o cérebro de vocês, vão tentar deixar vocês burros, e muita coisa eu falava. Era um discurso de ódio mesmo. Eu tinha raiva, porque eles estavam fazendo o contrário que eu ali no meu espaço. Então, foi bem engraçado, porque um dia eles estavam, acho que era na divulgação do barbecue, isso eu não falei de manhã, tinha uma mesinha de chup-chup, e eu queria muito um chup-chup. Mas eu falei, não, eu não vou dar o braço a torcer. Daí eu pedi para o meu amigo ir pegar um chup-chup, e ele foi. Foi engraçado. Mas eu era assim, eu contra o GV Desk. E aí eu fui stalkear todo mundo no Instagram, via que as pessoas eram, essas pessoas aí estão querendo alguma coisa. Aí aconteceu, um dia eu estava trabalhando no meu laboratório lá, que fiquei no computador o dia inteiro, eu recebi um e-mail de um vídeo. Daí eu abri aquele vídeo e era sobre um culto que tinha acontecido dentro da FAED, que era a Semana Cultural, que foi promovida pelo GV. Aquilo me feriu, aquilo me deu uma raiva tão grande, porque eles estavam, na minha cabeça, eles estavam agindo de má fé. Eles estavam falando uma coisa dentro da universidade, onde o Estado é laico, e era isso que eu pregava. Eles estavam me ferindo, afinal. Eu nunca fiz uma semana cultural do ateísmo. E isso estava me ferindo muito. E eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Juntei meia dúzia de pessoas lá, comecei a falar para o amigo, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma semana cultural, ao contrário, eu quero muito atingir esse pessoal. E aí eu falei até de manhã que lá na FAED é muito fácil as pessoas comprarem essas causas, porque eles lutam muito por causas que não fazem sentido algum. Eles precisam disso, é o preenchimento de vida deles, é trágico. E daí eu juntei um pessoal, a gente fez no hall da FAED, no dia do GV Desk. A gente estava numa roda sentado conversando com professores da universidade, e a gente estava falando sobre como aquilo feriu a laicidade da universidade. Só que, na verdade, não foi bem assim. A gente engrandeceu o que tinha acontecido, a gente mentiu, a gente queria afetar e machucar as pessoas que estavam lá. E eu não vejo como a gente estava tentando fazer alguma coisa boa com aquilo hoje. Mas aí aconteceu, a gente chamou o pessoal do GV Desk que estava lá para assistir a reunião, só que, glórias a Deus, que eles não foram, porque estava pesado mesmo. E acabou a reunião, o pessoal foi embora, eu nunca mais vi o GV Desk por lá. E falei, né, vencemos, yes, não vai ter mais GV Desk, continuo com o meu discurso de ódio aqui, feliz. E beleza, tudo isso aconteceu, o ano acabou. No início desse ano, eu estava recepcionando uma turma de calouros, estava sendo minha primeira, estava virando veterana. E entrou uma turma de calouros bem legais e tal, e eu conheci o Ara, que eu acho que ele está no som, mas eu não enxergo ele. E ele virou meu amigo muito facilmente, porque o Ara é uma pessoa querida. E querido. Só que ele é muito calmo, e eu sou muito espivitada, então me irritava um pouco, mas eu conseguia ser amiga dele. E aí eu notei que o Ara não fazia as mesmas coisas que as outras pessoas faziam. Ele não bebia, ele não ficava doido que nem as outras pessoas, e aquilo me incomodou. Daí eu olhei para ele um dia e pensei, esse cara deve ser crente, não tem outra explicação. Ele deve ser crente, e eu adoro desconverter um crente. Botei aquilo na minha cabeça, falei, não, vou fazer ele agir como as outras pessoas. Esse era o meu objetivo. Só que eu falei para ele, um dia a gente estava sentado conversando, e eu falei, Ara, eu vou te contar todos os meus argumentos, vou te dar tudo que eu sei sobre o ateísmo, e você me dá tudo sobre o cristianismo, e eu aposto que você vai se converter ao ateísmo. E ele aceitou, mas eu estava naquele intuito de eu vou falar muito mais e ele não vai ter argumento. Só que eu falava os meus argumentos e ele não se irritava comigo. Aquilo era frustrante porque ele não discutia comigo, ele não desconstruía o pensamento dele, ele não parava de fazer as coisas que ele fazia, ele não se corrompia. E aquilo para mim foi, o que eu vou fazer agora? Daí um dia ele me convidou para ir na igreja. Daí eu falei, eu vou porque eu tenho ciência do que eu estou fazendo, eu sou uma pessoa instruída, uma pessoa ateia convicta, e eu vou chegar na igreja e nada vai me acontecer. Eu vou para desconstruir ainda mais o que eu tinha construído. Aí eu cheguei, eu lembro que eu sentei bem ali, tinha um holofote na minha cabeça, e as pessoas foram bem simpáticas comigo, bem receptivas, e eu estava com aquele olhar desconfiado, mas eu estava ali, vamos ali. Aí começou a pregação, louvor, aquela coisa toda, eu naquela nostalgia de, eu já estive numa igreja antes, mas estava cética. Aí eu estava sentada ali, não estava prestando atenção na palavra, não estava só analisando as pessoas.
eu fechei os olhos por um momento, mas não foi para orar, não foi para nada, foi porque tinha um holofote na minha cabeça mesmo. Aí eu fechei os olhos e naquele momento foi bem forte, porque na hora que eu fechei os olhos foi como se Deus começou a me lembrar das experiências que eu tinha tido com Ele. E me lembrou de batismo no Espírito Santo, me lembrou de batismo nas águas, me lembrou de quando a minha família era da igreja, todo mundo servia junto a Deus. Me lembrou de muitas coisas, muitas promessas que Deus tinha feito para a minha vida. E aquilo me tocou muito forte, eu não sabia o que fazer. Só que daí eu estava de olho fechado, eu abri o olho e estava todo mundo olhando. Tipo, meus amigos, que eu tinha conhecido, a Gabi no dia, estavam ali esperando que eu tivesse alguma reação. Porque eu estava já de olho fechado. Mas aí eu disse, eu não vou me entregar, né? Não, eu estou cética, eu estou firme. E foi engraçado. No final do culto, eu conversei com o pessoal, a gente saiu, eu acho, até para conversar, para comer. E aí eu fui embora. Só que eu tinha que dar uma desculpa que eu queria vir de novo. Eu queria mesmo vir de novo. Eu queria sentir aquela nostalgia boa de novo. Aí, na outra semana, eu vim. De novo, eu estava meio cética, meio, talvez aconteça alguma coisa. E eu sentei no mesmo lugar. E o pastor Gabriel estava pregando. E eu não estava prestando atenção na pregação de novo. Agora eu peço perdão por isso. Mas ele estava pregando e ele parou a pregação. E ele levantou a cabeça e olhou para cima e falou: existe uma pessoa aqui que teve um relacionamento psicologicamente abusivo. E eu declaro que isso não existe mais, isso não rege mais a sua vida. Aquele momento, para mim, acho que foi o momento que eu disse: Deus, eu vou voltar para Ti. Porque aquilo foi para mim. Foi assim, um controle que Deus tinha sobre a minha vida. Eu larguei Deus e aí eu tive alguém controlando a minha vida. E eu não queria mais aquilo. Eu já tinha terminado meu relacionamento, eu não queria mais, mas aquilo ainda regia. Então, naquele dia, eu me quebrei, eu vim pro apelo, eu chorei muito. Eu falei: Deus, eu não sei por onde eu começo, eu só quero estar contigo. Eu quero sentir de novo aquilo que eu senti quando eu estava na Tua presença, quando eu estava servindo com a minha família. Eu quero sentir isso todos os dias da minha vida. E eu vim aqui para frente, eu falava: eu não sei o que eu faço, não sei nem orar mais, não me lembro. E aí eu acho que foi o Fih que orou por mim. E naquela oração, ele falou: Deus vai te levantar exatamente de onde tu caiu. Então, tu não tem tempo para estar voltando aos poucos. Tu tem que levantar e ir de cabeça. Aquilo para mim foi muito forte, porque eu imaginei que ia levar 30 anos para eu voltar a sentir a presença de Deus, a voltar aos caminhos dele. Afinal, Ele era Deus e eu neguei meu Pai. Eu neguei Ele. Além de negar Ele, eu tentei tirar as pessoas do caminho dele. E isso, nossa, foi difícil para eu entender como Deus ia me perdoar, como Ele ainda ia conseguir me amar depois disso. E Ele amou, e Ele ama. E é incrível o que Ele tem feito na minha vida. E no GVUDESC, que era uma coisa que eu odiava, e eu odiava muito, genuinamente, era um ódio genuíno. Virou um amor genuíno. Porque eu quero salvar todas aquelas pessoas daquela universidade para Jesus, eu amo aquelas pessoas. Eu amo muito mesmo. E eu sempre falo, porque as pessoas que eu mais odiava, que eu via lá todos os dias, foram, ironicamente, as pessoas que eu mais me aproximei aqui dentro da igreja, que é o Tiago, a Rafa, as pessoas que eu via todos os dias lá no GVUDESC, agora, que eu odiava, agora são minhas melhores amigas. E é isso mesmo. Amém. Glória a Deus, amém? As nossas armas não são carnais, amém, queridos? Mas poderosas em Deus. E a nossa luta não é contra carne e sangue, amém? A gente não tem que ficar batalhando com pessoas, amém? E eu quero repartir nessa noite uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que tem muito a ver com isso tudo que está acontecendo. E uma coisa para mim que é muito forte nesse testemunho é que a Stephanie, ela era uma pessoa que literalmente se opunha àquilo que estava acontecendo ali dentro da universidade. E nós, né, que estamos próximos a esses jovens que estão fazendo esse movimento dentro das universidades, também tem ali na UFSC, na UDESC, nós sabemos como tem sido essa resistência e como foi no ano passado, quando isso tudo aconteceu, como foi forte. E eu lembro do Tiago, né, chegar em casa e dele chorar, mas não chorar derrotado,
mas assim, eu sei que é isso mesmo que Deus tem para mim. Eu sei que é isso mesmo que Deus quer, que a gente esteja lá. E para nossa alegria e surpresa, a forma como Deus tem usado todos esses jovens, esses meninos, não ficaram desanimados, eles têm tido muita resistência. Mas, queridos, tem sido tão lindo o que está acontecendo. Amém? E muitos outros testemunhos nós vamos ouvir. Talvez alguns, não neste nosso tempo, mas sementes que têm sido lançadas, que vão germinar, amém? Vão germinar para a glória do Senhor. E nós não podemos ter os nossos olhos só aqui no momento que a gente está vivendo, mas nós precisamos entender que em Deus a nossa vida é lá para a eternidade, amém? E alguns frutos nós vamos ver bem depois, mas estão sendo frutos para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre nós vivermos de propósito. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. E eu quero ler um texto, né, que provavelmente você, que já está servindo ao Senhor há algum tempo, você conheça, mas é um texto que fala sobre um momento que Jesus estava vivendo e passando, e algo bem especial que aconteceu com Jesus aqui. Então, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 38. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão, que é Pedro, né, estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Versículo 42. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. De outro lado, as multidões o procuravam. E assim que conseguiam chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas da Palestina. Amém? Queridos, aqui então, nós vemos Jesus. Ele estava num momento lá em Cafarnaum. E ele estava na casa de Pedro, e ele soube que a sogra de Pedro estava enferma, estava com uma febre terrível. E Jesus então foi orar por aquela mulher, e rapidamente, a palavra de Deus diz que rapidamente ela foi curada. Dizem as más línguas que foi por isso que Pedro negou Jesus. Estou brincando. Mas Jesus então curou a sogra de Pedro naquele momento rapidamente. E o que aconteceu foi que aquela notícia se espalhou, e muitas pessoas chegaram então naquele lugar onde Jesus estava. Eles vinham trazendo enfermos de todos os lugares, pessoas endemoniadas. Uma coisa que me chama muito a atenção, não é o foco dessa mensagem hoje, mas uma coisa que me chama muito a atenção é que a palavra de Deus diz que, no versículo 39, diz assim: ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Aquela mulher que estava enferma, na cama, assim que ela foi curada, ela levantou e começou já a ministrar as outras pessoas e servir. Amém, queridos? E é assim que nós precisamos ser. Amém? Nós precisamos ser prontos. O Senhor fez uma obra nas nossas vidas, nos transformou, nos curou, nos libertou. Acabou. Levanta e começa a trabalhar. Amém? Para a glória de Deus. Mas nós vemos então que pessoas chegaram ali onde Jesus estava, e ele começou a orar por aquelas pessoas, e começou a curar, e todo mundo estava sendo curado, e diz que ele ficou um tempão fazendo isso, né? Ministrando
pelo jeito, passou um dia inteiro, e todo o povo trouxe pessoas, tal, várias pessoas, e daí diz que, ao raiar do dia, olha só, pela tarde as pessoas chegaram. Então, dá a entender que, ao cair da tarde, até amanhecer o dia, Jesus estava orando, ministrando, curando, tocando as pessoas, expulsando demônios. E de manhã, Jesus fez o seguinte: Jesus foi para um lugar solitário. Aqui não está dizendo, mas com certeza esse lugar solitário era o lugar de oração que Jesus tinha por hábito. Jesus foi para um lugar onde ele podia ter comunhão com Deus, onde ele podia ter o tempo dele com o Pai. Isso era muito importante. E aqui também vai uma outra lição. Se Jesus, que é Jesus, precisava orar, que dirá nós? Amém, queridos? Como nós precisamos nos reabastecer na presença de Deus, gastar tempo em oração, nesse lugar solitário, nesse lugar íntimo com o Senhor. E Jesus, então, estava lá, e nesse lugar orando, mas de repente, as pessoas descobriram que ele estava lá, e acharam onde ele estava, e de novo, um monte de gente chegou onde Jesus estava, e começaram a falar: Jesus, não deixa a gente, continua aqui. Mas Jesus, queridos, ele teve uma postura, ele ponderou e ele disse: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso eu fui enviado, com este propósito. E aqui é o centro da nossa mensagem nessa noite. Jesus tinha um propósito na sua vida. E ele era usado por Deus, ele estava lá envolvido em tocar as pessoas, em amar, em ministrar. E claro que ele era uma pessoa amorosa, mas, sobretudo, o que movia Jesus não era a necessidade das pessoas. O que movia Jesus não era a oportunidade daquele momento que ele estava tendo, de ficar tão famoso e de tocar em tantas pessoas. O que movia Jesus não era talvez a direção que as pessoas estavam dando. Não, você tem que continuar aqui. Mas o que movia Jesus era um propósito. Ele sabia do seu chamado e ele foi específico e claro quando ele disse: espera aí, eu não vou continuar aqui, porque eu tenho algo que eu fui enviado para fazer e eu vou fazer o que o Senhor me enviou. E Jesus disse: e eu vou para as outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. Amém, queridos? E sabe, amados, as nossas vidas precisam de um sentido de propósito. Nós precisamos entender que cada um de nós tem um propósito em Deus, que precisa ser o foco da nossa vida. Onde nós precisamos estar voltados e focados e entendermos que o que precisa mover as nossas vidas, muitas vezes não é aquilo que tem movido. Muitas vezes o que tem movido as nossas vidas são sim as oportunidades. Tem gente que fala assim: não, mas olha, tem uma oportunidade agora naquele trabalho. Então vai lá para aquele trabalho, não busca a direção de Deus. De repente não é mais aquele trabalho, de repente uma outra porta se abriu num outro lugar, numa outra coisa. Não, olha, uma oportunidade se abriu lá. E você é dirigido então por oportunidades. Tem pessoas que são dirigidas, talvez, pela simpatia. Pessoas são dirigidas pela opinião de outras pessoas. Pessoas são dirigidas pela moda, pelo modismo do momento. E até, vamos dizer, vamos falar aqui claramente, modismo gospel. Amém? Quantos modismos gospel nós temos por aí? Não, agora o negócio é ficar lá louvando o Senhor, tem que virar para a parede e tal, e o negócio é falar, é desse jeito que tem que fazer com a mão, e tem que dar uma chacoalhada assim, e é naquele lugar que está acontecendo. E a gente, muitas vezes, queridos, a gente é dirigido por modismos, até mesmo no reino de Deus. E a gente vai para um lugar e vai para o outro, e vai sendo dirigido, então, deixando que a nossa vida vá andando através de outras coisas. Sabe, amados, eu me lembro, quando nós estávamos para vir para cá,
para Florianópolis, antes de nós decidirmos em Deus, nós estávamos então buscando, orando, qual era a direção do Senhor, para onde nós devíamos ir. Chegou um momento onde Deus estava nos dirigindo. Talvez nem todos vocês conheçam a nossa história. Nós fomos pastores muitos anos em Londrina, onde nós servimos naquela igreja, onde meu pai iniciou a igreja lá. Nós éramos pastores de jovens, atuamos na área da música, na área social, tudo que tinha a gente realmente fazia. Nós fomos muito felizes lá, nós fomos muito abençoados. Chegou um momento na nossa vida, quando Deus começou a nos dirigir. Deus disse: olha, o tempo de vocês aqui está chegando ao fim. E Deus começou realmente a nos mostrar que tinha uma nova estação para as nossas vidas. E naquele momento que nós estávamos então orando, buscando o Senhor sobre esse tempo, antes de estar assim, exatamente a direção do Senhor, nós estávamos ministrando numa outra cidade. Nós íamos muitas vezes chamados para pregar, e nós estávamos pregando numa cidade, numa igreja muito próspera, muito abençoada, grande, mais ou menos 1.500 pessoas, com corpo de pastores, líderes, células, tudo funcionando. E era um casal de pastores, eles já tinham, não muito idosos, mas eles, enfim, tinham uma certa idade. E logo que nós terminamos de ministrar, nós ministramos um final de semana bem intenso. E no final daquele tempo que nós estávamos lá, nós estávamos dentro do carro com esse casal de pastores, e de repente eles pararam, andando com a gente, pararam na rua, e nós dois estávamos sentados atrás, né, Paulo? E os dois se viraram para trás e falaram: nós temos uma proposta para vocês. Venham para cá, vocês assumem a igreja como pastores sêniores aqui. Nós vamos dar um bom salário para vocês. Olha, seus filhos vão ter aqui escolas boas, a igreja é grande, vocês têm a graça de Deus, a gente vai fazer todo o processo de transição. E falou um monte de coisa, né? E vamos pensar, queridos, não era uma ótima oportunidade? Era uma ótima oportunidade. Era uma portona aberta. E sabe, muitas vezes, portas se abrem nas nossas vidas. E não quer dizer que, porque essas portas estão abertas, que são portas de Deus nas nossas vidas. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. A única forma de nós conhecermos, queridos, é termos comunhão com o Senhor. É você gastar tempo em ouvir a voz do Senhor. E sabe, muitas vezes a gente acha que uma porta fechada, Deus está me tirando daqui, fechou a porta. Quem disse? Quem disse quem estabeleceu dizendo que se uma porta se abre é Deus, ou se uma porta se fecha, é Deus que está te tirando dali? Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. E sabe, amados, muito prontamente, o Paulo olhou para aqueles pastores e falou assim: obrigado, irmãos. Olha, me sinto honrado pelo convite, mas não é isso que Deus está me chamando para fazer. Porque Deus já estava falando sobre iniciarmos alguma coisa do zero. Algo que Deus ia começar conosco do novo. E sabe, amados, eu louvo a Deus, porque nós pudemos fazer escolhas que definiram o nosso futuro em Deus. E é tão bom a gente saber que a gente está andando dentro dos propósitos e da direção do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? E nessa noite eu quero te animar, dizendo para você: Deus tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem os olhos colocados sobre você. Se você não está vendo isso, não se desanime dizendo: Deus não tem nada para mim. Deus tem um chamado e um propósito para a sua vida, ainda que momentaneamente você não esteja vendo isso. Colossenses capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, Colossenses 2, 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só, amados, receber Jesus é só o comecinho da caminhada. Receber Jesus não é o tudo.
Não é o final, não é a caminhada. A partir do momento que nós temos uma experiência de conversão, de entregar as nossas vidas ao Senhor, de dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu te entrego a minha vida. A partir daí, precisa começar uma caminhada de andar com Deus. Amém? Assim como recebestes, assim também andai nele. Como foi receber Jesus para você? Eu quero que você se lembre do momento, alguns talvez estão nesse processo ainda de conhecerem a Jesus, talvez você está chegando aqui e você está agora decidindo entregar a sua vida para o Senhor, e isso é muito especial. Mas eu quero que nós agora nos lembremos, você agora pessoalmente, se lembre do momento da tua conversão, daquele momento do fogo de Deus na tua vida, da alegria da salvação, daquele convencimento da tua necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Sabe, amados, com essa mesma intensidade, precisa ser a intensidade que nós vamos andar com o Senhor. Com essa mesma alegria, com essa mesma disposição, com esse mesmo desejo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo, se dirigindo a Timóteo, Paulo diz assim, se você não conseguir abrir tua Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém, queridos? Paulo está dizendo aqui, olha, não se esqueça, você não tem que se envergonhar, você não tem que ficar tímido, você precisa lembrar, participa antes das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Amados, para começar, servir a Deus não é blá blá blá, amém? Andar com o Senhor não quer dizer que todos os dias vai estar tudo, aquela coisa maravilhosa, que você não vai ter nenhuma dificuldade, que você não vai ter nenhum problema, não. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, olha, participa das aflições do Evangelho. Diga comigo, aflições. Existem aflições que estão te esperando. Amém? Aflições que estão te esperando. Se você vai viver o Evangelho do Senhor, você vai passar por algumas aflições. E se você não tem passado por nada de aflição por causa do Evangelho, tem alguma coisa errada na tua vida. Amém, querido? Porque nós precisamos entender que viver o Evangelho, viver a vida com o Senhor, andar com o Senhor, traz sim consigo algumas aflições que fazem parte da nossa caminhada com Deus. Aflições do Evangelho, aflições de ter uma vida no Senhor, de pagar um preço por andarmos com o Senhor. Amém, queridos? Amados, hoje aqui a Stephanie estava falando, sobre o Ara, que convidava lá para ir talvez num bar e tal, e a gente tem ouvido, nós estamos bem próximos dos jovens, porque estão lá na nossa casa o tempo todo, por causa do ministério dos nossos filhos, e porque nós somos pastores aqui, e a gente quer mesmo estar perto de tudo que está acontecendo. Mas, amados, é muito lindo o que Deus está fazendo. Mas tem um preço que está sendo pago tão grande, tão especial. Não é verdade, André? E vale a pena, né? Amados, aflições do Evangelho. E a Stephanie estava então falando sobre essa questão de bebida, de não fazer, esse cara é crente, Vamos pensar um pouquinho. Tem alguém aqui te proibindo de fazer alguma coisa? Não. Ninguém aqui está te proibindo de fazer nada. E você não é proibido de fazer nada. Todas as coisas me são lícitas. Todas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas por nenhuma delas serei contaminado. Sabe, quando você se posiciona no Senhor, e você serve a Deus por amor, não por temor. Amor, eu amo tanto o Senhor,
Eu amo tanto a presença de Deus, que não vale a pena eu ceder a essa tentação. Eu amo tanto o Senhor, que vale a pena eu viver a minha vida em santidade. Eu amo tanto a presença de Deus, e eu quero tanto que essa presença permaneça em mim, que eu vou abrir mão disso aqui, que eu poderia ter. Entende, querido? É diferente do que você falar, olha, se você fizer isso, vai vir maldição na tua vida. Ah, eu não quero fazer isso aqui porque eu não quero maldição na minha vida, né? É muito diferente de quando você serve a Deus porque você o ama, que você tem aquela segurança. Não, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque quando é por temor, quando é por medo, tem uma hora que você não dá mais conta. Tem uma hora que você vai escorregar, porque isso não vai te guardar, a não ser aquele temor santo pela presença de Deus, não o medo, amém? Não aquele sentimento enganoso, tá? De não vou fazer isso porque senão eu vou me dar mal. Mas aquele temor pela presença de Deus, aquele amor pela presença do Senhor tão grande. E aqui, então, Paulo está dizendo, foi o poder de Deus, esse versículo diz assim, segundo o poder de Deus que nos salvou. O poder de Deus te salvou, amém, querido? Existe um poder na salvação, aleluia, mas não apenas salvou, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Uma santa vocação, o Senhor te chamou para uma santa vocação, amém, querido? Isso não quer dizer que você tem que ser um pastor, que é só um pastor que tem uma santa vocação, que é só quem tem um ministério que está aqui, um ministério aqui, né, na igreja, na casa, uma função. Todos nós somos chamados com uma santa vocação de servirmos ao Senhor aonde nós estamos, sendo quem nós somos, na família que nós pertencemos, na empresa que nós trabalhamos, na faculdade que estudamos, na escola que nós estamos, todos os lugares que nós vamos, nós temos uma santa vocação, amém, queridos? Chamados segundo o seu propósito, aleluia. Duas coisas então que precisam andar juntas, que nós vemos aqui, a salvação e o chamado, amém? Ele nos salvou, mas Ele também nos chamou. Não é apenas o início, mas é a continuação disso. Nós somos salvos e nós somos chamados. Sabe, queridos, todos nós somos chamados para viver o reino de Deus. Amém? Para vivermos a expressão, nós estamos todo o tempo, Jesus, quase todas as parábolas que Jesus falou, que ele contou, foi sobre o reino de Deus. Lembra? Se você ler lá nas parábolas, sempre está falando sobre o reino de Deus, sobre o estabelecimento do reino. O reino de Deus é como um homem que fez isso ou fez aquilo. O reino de Deus é assim e assim. Então, o tempo todo, Jesus estava falando sobre o estabelecimento do reino de Deus. E nós, a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós lemos todo o tempo, então, nos evangelhos e na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vemos sobre o estabelecimento do reino. E que o reino deve ser estabelecido nos nossos dias. Mas eu quero colocar duas coisas que têm a ver com o meu chamado e o seu chamado para o reino de Deus. Duas coisas que têm a ver com a nossa vida no reino de Deus. Então, primeira coisa que eu quero te mostrar está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 2. Mateus 11, 2. Então, aqui o próprio Jesus, ele está dizendo assim, 11, 12, não 2. Aliás, nós vamos ler primeiro o 11, tá? Mateus 11, 11. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Só aqui já é uma coisa, né, uau, né? A gente lê a história de João Batista e fala, nossa, será que Jesus tinha certeza do que ele estava falando? De mim aqui?
Jesus que falou, amém? Versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui sobre o reino de Deus é que os violentos tomam o reino à força. O Jean está lá, é isso aí, né? Nosso campeão lá, aleluia. Olha só, os violentos, aqueles que lutam, que brigam. E a gente às vezes entende isso aqui, amém? A gente entende que existe uma guerra espiritual, a gente entende que a gente está lidando, né? Nós falamos agora há pouco, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nas regiões celestiais, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, e nós sabemos então que nós precisamos colocar a armadura do Senhor, a espada do Espírito, nós vamos lutar contra Satanás, e nós vamos nos posicionar, e muitas vezes nós vamos ter aquela intercessão de guerra espiritual e tal, e a gente, né, vibra, né, o reino, os violentos, yes. Mas a gente esquece que tem um outro tipo de violência que a gente precisa ter para que o reino de Deus seja estabelecido. E essa violência é conosco mesmo. Sabe aqueles dias de frieza espiritual? Quando você não tem vontade de continuar. Quando você, ok, estou salvo, ok, vou na igreja de vez em quando, ok, ler a Bíblia, orar, pela comida tá bom. E você vai esfriando. Essa hora é a hora de você ser violento com você mesmo. Essa hora é a hora de você se posicionar com você. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nossos filhos eram crianças, a gente era violento com eles. Estou brincando. Espancava vocês, né? Mas muitas vezes, né? O Tiago brinca o tempo todo, né, falando disso. Fazer devocional era na força. Muitas vezes vai fazer devocional, sim. E é claro que tem um lado ruim disso, que, tipo, vou fazer devocional, né? Principalmente esse aqui, tá? Muitas vezes ele pegava o caderno e a gente ia conferir, ele ficava copiando as coisas que ele já tinha escrito lá atrás, escrevia tudo a mesma coisa, né? Mas sabe, queridos, ainda que durante um tempo, esse tipo de imposição seja uma coisa cansativa, dá trabalho, não é verdade? A criança talvez fale, isso aqui não estou nem aí com isso que eu estou fazendo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos encucar nos nossos filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz, o Senhor estava deixando verdades. Ele falou assim, olha, dessa palavra falarás assentado, andando pelo caminho, assentado na mesa, quando te levantares, quando te deitares, vocês vão escrever nos umbrais das portas, vocês vão escrever nas estradas, e Deus estava dando instruções, e daí Deus fala, vocês devem inculcar nos seus filhos essas verdades, quer botar na cuca, né, mandar ver, e sabe, queridos, muitas vezes, nós precisamos ser perseverantes em servir ao Senhor. Amém? Nós precisamos ser violentos com a nossa natureza carnal, com a nossa carnalidade. E nós precisamos fazer como o salmista fazia. Minha alma louve ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga seu santo nome. E você dá uma ordem para você mesmo. E você se posiciona no Senhor. Amém, queridos? Hoje nós cantamos, né? Até o Paulo comentou comigo ali na hora do louvor. Quando a gente canta, Senhor, te amo. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Você sabe que está calminha a música, né? Mas é violenta. É violenta. Essa música está falando de uma violência com você. Senhor, eu te amo mais do que eu me amo. Mais do que eu amo os prazeres da minha carne, eu te amo, Senhor. Mais do que eu amo fazer a minha vontade, eu te amo, Senhor. Amém, queridos? É uma música que fala sobre nós nos posicionarmos no Senhor e de sermos violentos conosco mesmos. Segunda
verdade que eu quero mostrar sobre o reino de Deus, ainda em Mateus, capítulo 18 de Mateus, no versículo 3. Jesus também, aqui estavam perguntando para Jesus, quem é o maior no reino? Né? Quem é que vai ser a pessoa mais importante? Tal, aquelas coisas que os discípulos falavam, meu Deus do céu, como eles deram trabalho para Jesus, né? Como a gente dá trabalho, né, gente? Nós damos tanto trabalho, não é verdade? Mas Jesus aqui com muito amor, né, muita paciência. Jesus, ele disse assim no versículo 3, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha só, de um lado, Jesus está falando que a gente precisa ser violento. E do outro lado, que a gente precisa ser como criança. São duas verdades falando sobre o mesmo assunto. E sabe, queridos, esse ser como criança, vamos pensar um pouquinho como uma criança é. Por que Jesus falou que nós precisamos ser como criança? Nós estávamos, eu e o Paulo, a gente estava numa conferência outro dia, e um pastor estava ministrando, ele fez uma parte prática, e ele estava falando junto com as filhas dele. E ele contou uma história muito interessante, que falou demais comigo. E ele falou que um dia ele estava ministrando, então, numa hora daquelas de culto doméstico, né? E ele estava falando sobre esse texto. E ele começou a falar como Jesus amava as crianças, como Jesus falava, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? Não embarace as crianças, deixa eles ficarem aqui, o reino é das crianças e tal. E ele falando sobre as crianças. E daí a filha falou assim, pai, por que Jesus falava das crianças? Por que Jesus... E daí o pai começou, não, porque criança é boazinha, porque criança é simples. Né? Criança é muito legal, muito verdadeira. E o pai começou a falar, e ela, tipo, né? Tá, né? Daí ele uma hora virou para ela e falou assim, não, vamos fazer uma coisa, agora me fala você. Qual que é a diferença de criança e de adulto? Da criança e do pai, do filho e do pai. Qual que é a diferença de ser adulto e ser criança? Ai, pai, tão simples, pai, é o dinheiro. Daí o pai falou, como assim o dinheiro? Pai, dinheiro, adulto tem dinheiro, criança não tem dinheiro. Tudo que a gente precisa, pai, me dá dinheiro para comprar doce? Pai, deixa eu ir no shopping? Pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? E na hora que ele estava falando, eu falei, uau, que verdade. Como nós precisamos ser como crianças, queridos. E depender do Senhor nas nossas vidas, amém? Como nós precisamos conhecer o Senhor ao ponto de dependermos dEle no nosso dia a dia. Em dizer, Senhor, eu posso. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Sabe, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito comigo sobre nós vivermos a nossa vida intencionalmente. E tem a ver exatamente com isso, com propósito, de propósito. Também eu quero dar um exemplo, contar uma historinha de criança aqui, que é uma ilustração que eu sei que todos nós vamos entender e conhecer. Quem tem filho sabe disso aqui, quem não tem, tem sobrinho, ou já foi criança, vai lembrar dessa história. Mas é muito comum, as crianças estão brincando e daqui a pouco estão brigando, não é verdade? Estão lá se estapeando, estão brigando. E daí o pai chega, para com isso, né? A mãe, o que está acontecendo aqui? E daí é muito comum, o que aconteceu? Quem começou? E daí, foi ele, né? Todo mundo aponta, foi ele que começou. E daí, tá, você que começou? Tá, fui eu que comecei, fui eu que fiz, mas foi sem querer. Pai, não foi de propósito. Não é verdade? E quantas vezes, nas nossas vidas, nós estamos vivendo exatamente assim. Não foi de propósito. Eu não fiz isso por propósito. Foi sem querer. Isso, queridos, se aplica de tantas formas na nossa vida. Porque, sabe, nós muitas vezes nós nos lembramos do nosso Deus, que é um Deus de amor, que Ele é um Pai amoroso, que nos ama, nos resgata, está sempre nos esperando para nos abraçar. Nós nos lembramos do nosso Senhor como nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que deu a sua
vida por nós, pelos nossos pecados. Nós nos lembramos que nós temos um irmão, né, que é o primogênito, que pagou o preço. E nós falamos de tantas facetas de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né, aquele que reina. E nós falamos de tantas coisas a respeito de Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus também é um justo juiz. E um dia, todos nós chegaremos diante da presença de Deus e teremos que dar conta de como nós vivemos as nossas vidas. Nós vamos ter que nos apresentar diante do justo juiz, entendendo ou não, aceitando ou não. Você pode dizer, não, eu não acredito nesse negócio de céu e inferno. Não acredito que tem inferno, não acredito nem que tem diabo. Problema seu. Não quer dizer que vai deixar de existir porque você não acredita. Amém? Está lá na palavra de Deus. E é o seguinte, todos nós, negando ou não, um dia vamos dar conta diante do juiz. E nós vamos ter que dar conta da nossa vida. E nesse dia, não vai adiantar você chegar diante de Deus e falar, Deus não foi de propósito. Porque você precisa entender que você precisa viver de propósito na sua vida. Você precisa ter um foco de onde você vai chegar. E eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ter chamado para ser pastor. E nem todo mundo aqui tem. Queridos, eu já compartilhei isso com vocês. Eu fui criada, do jeito que eu fui criada, o legado que veio dos meus pais, a forma como nós fomos criados e desde criança na igreja, preparados. Deus estava já nos separando para o ministério, né? A gente fez a mesma coisa com os nossos filhos. Eles foram criados, a gente dizia, olha, vocês podem estudar, podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas vocês vão ser pastores. Eles não têm escolha, né? Aleluia. Tô brincando, mas é sério, hein? Mas, sabe, amados, nós temos aqui muitos chamados diferentes. Aquele que nos salvou também nos chamou. E sabe, você talvez se pergunte muitas vezes, por que eu nasci nessa família? Por quê? Por que Deus me deixou exatamente nessa família? Eu queria ter nascido em outra família. Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci nessa época? Por que eu não nasci numa outra época? Eu queria ter nascido lá na Idade Média, né? Ou queria estar lá nos dias de Jesus. E pode passar tanta coisa na sua cabeça, mas sabe, queridos, o Senhor planejou que você fosse exatamente você. E que você nascesse na família que você nasceu. Existe um propósito para isso, de você trabalhar onde você trabalha, de você morar onde você mora, de você ter a família que você tem. E o Senhor, querido, Ele tem um propósito para a sua vida, assim como Ele te salvou, Ele te chamou com uma santa vocação, amém? E o Senhor tem um propósito para a sua vida, e você precisa buscar em Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Servindo ao Senhor nessa época, no reino de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, sabe, vamos pensar comigo um pouquinho. Vamos lembrar da história de Esther, por exemplo. Lembra de Esther? Esther era uma moça judia, ela era hebreia, né? E ela estava num momento lá na Babilônia, e ela, então, chegou um momento de confusão lá, aconteceu uma situação, enfim, as moças foram chamadas, foram escolhidas e chamadas várias moças, uma delas seria escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. E Esther estava no meio delas. Agora, vamos pensar o seguinte. Esther seria escolhida se ela não fosse bonita? Não. Me desculpa falar, gente, mas é verdade. Ela só foi escolhida porque ela era bonita. Então, Deus teve uma intenção em fazer Esther como Ele fez. Amém? Deus fez aquela menina bonita. Eu não sei como era o cabelo dela, mas ela era muito bonita. Ela chamava atenção pela beleza que ela tinha. E sabe, teve um momento na vida de Esther que Mordecai, que ali era a figura do Espírito Santo, ele olhou e falou assim, quem sabe se não foi para este exato momento que Deus te colocou aí. Ela tinha um propósito de estar dentro do palácio. Amém, queridos? De ser usada por Deus. Não é a pregação de hoje, mas eu quero que você consiga pensar nisso. Por que você é como você é? Por que você nasceu onde você nasceu? Porque Deus tem um propósito para a sua vida.
Sabe, queridos, Davi, se a gente olhar por um lado a história de Davi, ele foi rejeitado pelos irmãos dele, deixado de lado, esquecido pelo pai na hora que o profeta foi para a casa dele. Todo mundo foi chamado e ele não foi. Os irmãos dele foram lá para a batalha, ele não era um homem de guerra, ele não era preparado para a batalha, ele não tinha a aparência que os seus irmãos tinham. Mas era exatamente porque ele era quem ele era, que Deus chamou e escolheu Davi para estar onde Deus escolheu que ele estivesse. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos viver as nossas vidas com propósito, com intencionalidade, sabendo Deus me fez assim, porque Deus tem um propósito na minha vida. Sabe quantas vezes nós ficamos choramingando, por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu fui abusado? Por que que isso aconteceu com a minha família? E a gente fica chorando, tentando entender, tentando botar a culpa nesse ou naquele. Queridos, nós vivemos num mundo que está no maligno. A palavra de Deus diz que o mundo está colocado no maligno. E por causa do pecado, sim, nós vivemos consequências desse pecado. Mas a palavra de Deus garante que para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Mas eu quero que hoje você saia daqui em nome de Jesus, sabendo quem você é no Senhor e o que Ele tem como um propósito para a sua vida. Sabe, muitas vezes, como eu disse, a gente fica questionando. E um dos questionamentos muito comuns é esse assim: mas eu não sou mais do que vencedor? Então como que eu estou vivendo esse negócio? Mas se eu sou mais do que vencedor, por que que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Se eu sou mais do que vencedor, por que que isso está acontecendo na minha família? Por que que essa enfermidade? Se eu sou mais do que vencedor, por que que eu estou sofrendo tanto? E eu quero te mostrar uma coisa que muitas vezes a gente fala a palavra de Deus ignorantemente. A gente cita versículos e textos da palavra de Deus sem entender o contexto, sem compreender e sem permitir que o Espírito Santo revele verdades para nós. E a gente fica, e eu fico pensando em Deus olhando para a gente, falando, não é possível, de novo, era para ter aprendido já, o Espírito Santo tem um trabalho com a gente, não é verdade? Então vamos lá. Vencedor, eu escrevi algumas coisas aqui que um vencedor é. Vencedor, então, é aquele cara que tem a sua conta bancária gorda. Sim ou não? É um vencedor. O cara trabalhou ou ganhou de herança. Vencedor. Não é verdade? Vencedor também é quem tem, por exemplo, toda a sua família com a saúde perfeita. Todo mundo está saudável, todo mundo faz exercício físico, tem uma boa alimentação, vai no nutricionista, né? Tá tudo certo, todo mundo lá, a saúde perfeita, né? Não depende de ninguém para estar bem. Um vencedor. Vencedor também é quem tem, por exemplo, aquele cara que tem todas as oportunidades que ele sonhou. Sonhou tal, que ele seria um big de um profissional, e ele batalhou, e as oportunidades apareceram. Fez um curso aqui, fez uma faculdade ali, ganhou um prêmio ali e tal, foi crescendo. O cara hoje é um vencedor. Todo mundo olha, uau, esse cara é um vencedor. Ele é um vencedor. Essas pessoas são vencedores. Agora, você que serve ao Senhor, por que que você é mais que vencedor? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ver. Está lá em Romanos, capítulo 8. Aliás, esse capítulo é maravilhoso. Se você não leu, se você não conhece, você precisa ler muitas vezes. Deixar que Deus fale com você. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você a partir do versículo 28. Mas vamos ler entendendo o que a palavra de Deus está falando para a gente sobre esse texto. Então, Romanos 8, versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu estou lendo na King James, tá? Nós temos outras traduções também. Vamos ver essa aqui. Tá, eu estou lendo 8, tá errado aqui, é 28.
Agora, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou continuar aqui na minha Bíblia. Versículo 29. Porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação ou ansiedade? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Amém, amados? A palavra de Deus, essa é uma palavra para você, isso aqui é promessa para você. Então, vamos entender aqui a palavra de Deus. Quem é mais do que vencedor? Mais do que vencedor, querido, é aquele que consegue preservar a sua alegria, mesmo quando tudo vai mal. Mais que vencedor é aquele que permanece na sua fé. Preserva a sua fé, continua firme no Senhor, mesmo quando a conta bancária está no vermelho. Mais do que vencedor, é aquele que preserva a esperança, mesmo quando as coisas não estão da forma como deveriam ir. Por causa de tudo isso, nós que servimos ao Senhor, que somos chamados segundo o seu propósito, que o amamos, somos mais do que vencedores. Amém, querido? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, sabe, amados, quando nós servimos a Deus com intencionalidade, quando nós servimos a Deus com propósito, nós não dependemos das coisas terrenas aparentes, para que tudo esteja bem conosco. Nós podemos servir ao Senhor no momento de muita dor, de tristeza, no momento de enfermidade, no momento de dificuldade financeira, no momento talvez que o nosso coração está dilacerado, está doendo. A gente pode continuar confiando e crendo. O Senhor está cuidando da minha vida. Tem algo mais importante do que só isso que está aqui diante dos meus olhos. Sabe, amados? Servir ao Senhor com propósito é entender que é um privilégio as nossas finanças serem controladas pelo Senhor. É quando você coloca aqueles 90% que são do Senhor, mas que Ele deixa ficar com você. E diz assim: Senhor, me dirige, como eu devo usar meu dinheiro? Senhor, como eu devo usar o meu salário? Como eu devo aplicar? Sabe quando você vai no supermercado e você ora antes de fazer compra? Hoje eu estava compartilhando lá de manhã como a minha mãe me ensinou isso desde que eu era novinha. Como ela sempre que a gente ia fazer compra juntas ou em uma loja, Senhor, dirige as lojas, Senhor, mostra, não deixa a gente comprar o que a gente não precisa. E eu aprendi isso, queridos. Servir a Deus com intencionalidade, sabe? Quando a gente não entende isso, a gente reclama de dar o dízimo, que nem é nosso. A
quando a gente não entende os propósitos do Senhor para a nossa vida, sabe, Deus não precisa do seu dinheiro. O Senhor não depende do seu dinheiro. Nós precisamos entender que é um privilégio nosso. Ele deixa esse princípio para nos abençoar. Nós somos abençoados quando nós obedecemos. O Senhor está provando o teu coração, o meu coração. Onde está colocado o meu coração? Onde está colocado, sabe, a minha força? E esse texto, queridos, que fala nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos uma identidade que tem a ver com um propósito de vida. Eu quero que você nessa noite, deixa agora, nós estamos já encerrando, mas se você puder, fecha a tua Bíblia e fecha os teus olhos agora. Não se distraia com nada. Paulo disse, ainda nesse capítulo de Romanos, ele disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amados, se nós vivemos só pensando nessa vida, quão pequenos nós somos. Quantas vezes a gente gasta a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, brigando, lutando, por algo que não vai dar em nada, nossos direitos. Quando você anda com Deus, você não se contenta em ser apenas salvo, querido. Quando você anda com Deus, você entende porque você está aqui. Você entende que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele quer usar a sua vida. Sabe, eu preciso viver entendendo isso, amando a presença de Deus na minha vida, o que o Senhor tem para mim. Não é religião. E em nome de Jesus eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Se você está enraizado nessa igreja, na igreja Nova Aliança, se o teu coração está na igreja, o teu coração está nos pastores, ou no GV, ou na liderança, você está errado. Você precisa estar enraizado no Senhor. Você precisa estar apegado a Jesus, dizendo: é o Senhor que leva a minha vida, que ministra na minha vida. Claro que nós precisamos estar identificados numa igreja, fazer parte do corpo de Cristo, ter um lugar onde nós pertencemos. Mas, amados, o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Aleluia. Talvez você precisa levantar suas mãos nessa noite, se arrepender, dizer: perdão, Senhor, porque muitas vezes eu tenho gasto a minha vida de uma forma errada, Senhor. Eu tenho gasto os meus dias de forma errada. Talvez você precise chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, Pai, porque eu tenho murmurado, Senhor. Me perdoe porque eu não tenho vivido intencionalmente, com propósito. Mas, Senhor, eu tenho me distraído na minha própria vida. Eu tenho ficado mais preocupado comigo mesmo do que com o teu reino. Em nome de Jesus, querido, diga isso agora ao Senhor. Levanta suas mãos nessa noite. Levanta suas mãos, faz uma aliança com o Senhor. Sabe, nós vimos que o Senhor tem um propósito para que você esteja aqui. O Senhor tem um propósito na sua vida. Enquanto nós cantamos essa canção, que seja como uma oração para você nessa noite. Sabe, você nunca vai entender que todas as coisas contribuem para o teu bem, se você não viver de propósito, se você não viver amando a presença de Deus. Mas quando você ama o Senhor, quando você ama a presença de Deus, quando você vive de propósito, querido, você vai dizer: o Senhor vai fazer com que isso contribua para o meu bem. O Senhor vai usar essa situação contrária, difícil, para o meu bem, porque Ele me
me ama, porque eu amo o Senhor, porque eu estou guardado no Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite, você ainda precisa entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez uma oração de entrega, convidando Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador. Você pode fazer isso nessa noite. Mas eu quero orar também por aqueles que precisam ser fortalecidos, aqueles que precisam ser levantados. Nós queremos orar por você. Levanta suas mãos onde você está. Eu creio que essa palavra é para todos nós. Todos nós precisamos sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero viver por propósito. Aleluia. Aleluia. Diga isso ao Senhor.